Sejam bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Que alegria poder estar com vocês aqui, olha, diretamente do nosso estúdio, e tem muita coisa boa para vocês hoje aqui no nosso programa, um programa cheio de detalhes, mas muito detalhe. Eu quero já agradecer você que gosta de arquitetura, de construção, de decoração, que toda terça-feira está acompanhando aqui o nosso programa Madel Lado a Lado. E hoje, gente, que delícia receber o nosso profissional, ele que é um querido, ele que me chamou muito a atenção, porque é uma pessoa generosa, gosta de ensinar, e receba ele com muito amor e carinho aqui, ó, juntinho comigo, Vitor Guimarães, nosso profissional que vai contar tudo do seu escritório, que tem um nome lindo, e também da carreira dele. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu estou muito contente de estar aqui. Que bom. Muito contente de estar participando de tudo isso. Muito contente pela caneca. Nunca pensei que eu estaria num programa de entrevista com alguém que eu admiro pelo trabalho, pela entrega. Eu só tenho a agradecer de verdade por essa oportunidade. De conversar com vocês de casa também, compartilhar um pouco de experiência. Eu acho que a arquitetura é uma troca contínua entre profissional e cliente, e isso é uma amizade que a gente leva por anos e anos. Sim, e é tão bonito nós conhecermos o outro lado, né? Conhecer o Vitor, conhecer como que ele planejou o nome do escritório dele, ele que vai falar como transformar ambientes pequenos. Então, quem mora em ambiente pequeno hoje vai ter, assim, muitas dicas. Ele trouxe aqui no nosso programa fotos, assim, belas, de muita transformação que ele fez. Mas antes, conta pra gente como que você escolheu esse nome tão bonito. Conta pra gente o nome, já passa o seu Instagram também. Meu nome é Vitor Guimarães, eu sou arquiteto. O nosso escritório ele se chama Afeto Arquitetura. Afeto, a gente idealizou junto. Hoje no nosso escritório nós somos em 3 sócios. A Júlia, que ela é minha sócia e ela fica na parte do caderno executivo. Fernando, que é meu esposo. E nós sentimos muita necessidade de contar para as pessoas o que a gente fazia através do nosso nome. E o afeto, ela vem também do verbo afetar, mas também do significado de afeição, de ser afetivo. Sim. Então, a ideia sempre foi de criar espaços que afetassem sem perder a sensibilidade, né, com quem realmente importa o que a gente está fazendo. Que maravilha! E esse nome é muito lindo mesmo, acho que tudo que a gente coloca amor, coloca carinho, dá para perceber aí o brilho nos olhos, e esse carinho que você tem nas suas redes sociais também, de trazer comunicação, de ensinar, de explicar, isso é amor. Parabéns. Obrigado. E vamos começar, gente, assim, mostrando para vocês já, assim, de imediato, um ambiente onde ele vai explicar tudo para nós, o que foi planejado para esse ambiente para transformá-lo. Nós temos esse projeto é um projeto que ele foi feito aqui para a cidade de Guarulhos, um loft bem pequenininho, ele tem 23 metros quadrados, ele foi adquirido para um primeiro imóvel, né? Então um imóvel bem jovem, ele traz consigo essa atmosfera alegre, essa atmosfera jovial que a gente procura, mas também faz parte das referências do Pinterest. Hoje, quando a gente vai em busca de projetos, a rede social que a gente mais usa é o Pinterest, não é o Instagram. O Instagram, ele traz muita referência, mas quando a gente quer algo novo, as pessoas vão em busca dessas palavras-chave, como deixar seus espaços menores maiores, bancadas planejadas, marcenarias planejadas. Então, portas e divisores, formas como você pudesse economizar. Esse projeto, nós fizemos ele pensando no fator econômico. Ele foi um projeto extremamente econômico e com um prazo de execução recorde. Ele ficou pronto em 35 dias. Uau. O processo de pegar da construtora, colocar piso, vinílico, cortina, marcenaria, vidraçaria. Todos os itens utilizados nesse projeto, 90% deles foram comprados já pronto, assim como bancadas, marcenarias,
todos os itens em si, eles foram planejados para uma execução rápida e econômica, sem perder uma qualidade de design, sem perder uma qualidade de entrega. Eu acho que quando a gente procura um profissional da arquitetura, a gente está querendo transferir um pouco da nossa personalidade. Eu acho que todo mundo sabe muito bem o que não quer. Isso é engraçado, a gente sabe o que não quer, mas a gente não consegue expressar o que a gente gostaria para o ambiente. Olha... eu acho que a função da gente é realmente ver essas entrelinhas, colocar isso num programa de execução, organizar isso, entender as subjetividades e colocar em prática, né? Organizar as ideias. Olha que maravilha, já começamos o programa com uma dica, então, o Pinterest. Pinterest é uma boa dica. Olha aí, então uma excelente dica para você que está em casa, que está aí pensando como ter ideias, já tem aí esse aplicativo que também vai ajudar muito, que é uma rede social que muita gente usa, né? As pessoas jovens, elas estão acostumadas com o Pinterest, né? Por causa da escola, né? O ambiente com os amigos. Mas quem é uma idade um pouco mais avançada, às vezes só foi inserido no Facebook, né? E apesar do Facebook ele ter ali alguma coisa, a gente fica dentro de uma bolha, né? Então, é um método de pesquisa. Vocês já perceberam que o Google, às vezes, você vai colocar a mesma palavra e, às vezes, você vai receber a mesma referência. Então, é interessante você fazer buscas em plataformas diferentes, usando palavras diferentes. Se você dominar um pouquinho que seja de outra língua, é interessante você colocar, às vezes, numa língua em inglês, numa língua em espanhol, o sistema de busca vai aparecer outras referências. Você vai ter outros formatos também de entrega de conteúdo. Isso é muito importante você fazer. Gente, olha que maravilha. Esse programa é feito para isso. Você está aqui, está verificando todas as fotos, o Vitor vai contar tudo para a gente, mas o principal é você que está em casa, olha aí, primeira dica, Pinterest, segunda dica, coloque em outras línguas, né, em outras redes sociais o que você está buscando. Primeira vez que a gente tem essa dica aqui, muito bom. Sério? Sim. É muito interessante. Esse projeto em si, ele, apesar de ser extremamente simples, a execução, os produtos, né? Tudo veio de coisas de home center, de coisas prontas em Mercado Livre. E ele conseguiu uma publicação dentro aí de uma revista que a gente gosta muito, que é a Casa Cláudia, né? Então saiu dentro do Instagram da Casa Cláudia. Então, que legal. Nossa, foi pra gente, do escritório, a gente ficou super contente, pois um ambiente que a gente emprega amor, mesmo com detalhes econômicos, ele pode ter um fator de design bem impactante para quem usufrui, mas também para convidados, porque querendo ou não a gente faz também para receber o elogio. É como se vestir, né? Você se veste pensando em si, mas ao mesmo tempo aquele elogio te infla por dentro, né? Te dá vontade de você sempre fazer o seu melhor. Perfeito. E tem uma perguntinha aqui para você, eu vou fazer todas porque sou curiosa. Qual a sua maior inspiração, Vitor? Quando você pensa assim, hoje nós estamos falando de transformação, né? Mas o que te inspira na vida? Olha, eu acredito que o inspirar para o arquiteto, ele vem de tudo. É bem complicado a gente pontuar da onde vem cada ideia, mas um exercício que ajuda muito é aprender a ouvir e aprender a trabalhar a sensibilidade de enxergar os detalhes, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa nova, ou a gente visita, sei lá, uma casa de uma pessoa que a gente não conhece hoje. Então, a gente entende através do porta-retrato as experiências que ela teve de vida, o que ela carrega em si de móveis antigos, como ela se veste, os filmes que ela vê, como que ela se descreve, ou se ela fala lento, se ela fala rápido, tudo isso ele é transmitido em design, né? Então é como se a gente pegasse todas essas particularidades, organizasse isso, e aí a gente vai lembrando também de coisas ao longo do processo. Então a gente às vezes está passeando numa praça e olha, esse detalhe nesse poste eu gostei, talvez dá para usar em fulano de tal. Ah, isso aqui eu achei legal nesse restaurante, eu vou usar em tal pessoa. Então, eu acho que quando a gente faz um projeto, a gente se limita a ambientes de apartamentos pequenos.
Enter. E aí você vai lá e espera receber a resposta toda pronta. Eu quero fazer um banheiro branco. Banheiro branco, Enter. E você espera receber uma resposta pronta. Na arquitetura, na verdade, quando a gente vai começar um projeto, vem de todos os lados. Então, às vezes, uma inspiração para um residencial pode vir através de um ambiente corporativo, ou às vezes pode vir através, sei lá, de um detalhe de um navio, interiores de um navio, ou de uma peça de teatro, ou de um filme que você viu na TV. Que legal. Assim como no cabeleireiro, quando você vai no cabeleireiro e você abre a revista e fala assim, eu quero o cabelo igual dessa aqui. Acho que nos interiores é a mesma coisa. Às vezes você pode tirar print, você coletar, você vai coletando isso, mas você também tem que saber organizar para poder passar isso depois. Que incrível. Mais uma dica, então, que eu anotei e que eu creio que ela é válida para todas as profissões, viu, Vitor? Que é ouvir e ter a sensibilidade de captar o que o outro quer, né? Isso é o mais difícil, né? Em tudo, né? Então, mais uma dica aí maravilhosa para nós. E vamos continuar vendo essas fotos lindas? Olha isso, gente. Olhem comigo, que ambiente também maravilhoso. Conta pra gente, olha... Esse apartamento é um apartamento bem pequenininho, ele tem exatamente 45 metros quadrados, é um apartamento bem típico do centro de São Paulo. Ele possui um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma sala que você é obrigado a adequar todos os itens, como sofá, mesa de jantar, o ambiente para estar, tudo precisa ficar no mesmo espaço. O que é mais gostoso desse projeto é que ele foi configurado para ambiente pet. Então, se você observar, tem ali a casinha do gato, nós temos essas estantes que foi colocada em volta da janela, que é onde o gato percorre e usufrui também, então, como se fosse um playground. Os espaços, eles precisam transportar também a sua personalidade. Então, não leve em consideração somente o que está na moda. Eu escuto muito isso. Isso é muito interessante. O que está na moda, Vitor? O que está em tendência hoje? O que o pessoal está usando? Eu acho um pouco triste essa pergunta. Eu acho triste porque a pessoa não entendeu que o que está na moda é ser você. Perfeito. Sabe? E assim, o nosso processo é também educar que não existe a palavra tendência para os itens que você realmente emprega para si mesmo. Então, às vezes, você vai colocar uma mesa que você vai carregar por muito tempo, um sofá que você vai carregar por muito tempo. Eu acho que o importante é você colocar a sua característica, os itens que você gosta. E, lógico, obviamente, a gente precisa colocar no tempo que você vive. Então, é um pouco complicado você fazer coisas temáticas como se fosse anos 90, anos 80, anos Sim. 60. Mas você pode ter memórias afetivas com itens, mas transportando o seu tempo real. Perfeito. E olha que tem muito mais, viu, gente? Esse programa hoje está assim, ó, cheinho de perguntas. Eu vou fazer todas. E agora tem uma perguntinha que todo mundo quer saber. Vitor, espelho. Aumenta, não aumenta? Como que funciona? Como que você coloca em tudo quanto é canto espelho, não põe? Dá uma geral pra gente, por favor. Espelho, ele é um artifício, né, da parte de interiores, que ele causa a ilusão ótica, né, essa ilusão ótica de amplitude pelo fato de ele refletir o outro lado, né. Eu acho importante dizer que trabalhando, a gente está com o escritório, a gente trabalhando com interiores provavelmente há 10 anos, eu já trabalho nesse ramo, e o espelho tem gente que gosta e tem gente que não gosta, então é importante você também, dentro da sua realidade, saber se é algo que te agrada, né, o espelho. O espelho, ele pode ser um aliado para fazer a amplitude, né, dos ambientes, mas você tem que usar ele com cautela. O espelho, em grandes excessos, ele torna uma certa confusão mental, porque você acaba não tendo a sua localização do espaço, né? Então, onde eu estou, para onde eu estou olhando. Você já teve aquela sensação de você entrar no espaço e você ficar meio confuso, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui? Isso, no cérebro da gente, ele pode ser algo bacana, dependendo do que você quer colocar, mas eu acho que dentro de um ambiente residencial você não quer ficar confuso, você quer se sentir bem. Então, o espelho, ele precisa estar posicionado onde você quer
realmente ampliar, mas tome cuidado o reflexo dele. Eu já vi diversos erros de refletir coisas desnecessárias, o que não precisava. Entendi. Então, por exemplo, se você tem um papel de parede, um revestimento muito bonito numa parede, e se você coloca um espelho do outro lado que vai ampliar, esse espelho está refletindo algo bonito, né? Está refletindo algo legal. Agora, se você tem uma parede branca, não tem nada, enfim, uma parede, sei lá, às vezes com a direção dos olhos vai refletir, sei lá, sua área de serviço. E aí você coloca um espelho aqui e a primeira coisa que eu vou enxergar é bagunça, é fio, é setor de serviço, que geralmente as pessoas preferem que isso fique um pouco mais privativo. Então é só usar com cautela, né? Usar apenas o necessário, apenas o importante. Perfeito. Vamos para o próximo projeto que você estava contando para a gente, que eu achei assim incrível, principalmente essa parte de cima que você colocou as plantas. Nossa, conta um pouquinho para a gente como que você fez, que ideia boa. Olha só que legal, esse projeto... Vamos partir do princípio que sempre quando a gente fala de um projeto de apartamentos pequenos, todo mundo pensa em fazer uma marcenaria até o teto, coloca o painel até o teto, armário até o teto, prateleira colada no teto. A gente sempre pensa na ideia de maximizar o pé direito, encostando as coisas até, né, o máximo que pode. Eu prefiro a visão que quando você desloca essa visão do teto, você tem a sensação que o seu apartamento é maior, né? Então, assim, dentro da possibilidade, se você observar nesse projeto, além de nós termos uma prateleira posicionada acima da janela, esse apartamento, cá entre nós, que ele é totalmente urban jungle, é uma tendência dentro da arquitetura. Urban jungle vem da palavra do inglês, né, floresta urbana, então as pessoas estão se aproximando desse movimento, né, como é o da nome? natureza. Urban Jungle. Jungle. E aí os professores de inglês vão mandar aqui direct que minha pronúncia está errada. Não tem problema, a gente entendeu, Urban Jungle. E aí dentro dessa tendência de trazer plantas para casa, trazer a natureza para perto, as pessoas começaram a entender que isso é muito importante, né? Para a nossa saúde, a gente se sentir bem, é um serzinho vivo. Essa prateleira posicionada acima, ela desloca a distância do teto, dá a impressão que esse pé direito é muito maior do que ele é. Ao mesmo tempo, você tem ali um espaço que você consegue utilizar colocando os itens. E observar também que aí nós temos o painel de televisão, que ele também não encosta no teto. É importante também você saber deixar paredes mostrando a parede, né? A gente também pega alguns clientes que colocam coisas em todas as paredes e cobrir todos os espaços de paredes. Eu acho que é importante você ter um limite de paredes à mostra, itens que vocês querem colocar. É importante ter uma parede de memórias e a gente também está falando de algo totalmente atípico, de pintar o teto de escuro de um apartamento pequeno. Olha só que esse projeto é um apartamento super pequeno, é uma sala super pequena, nós estamos trabalhando com cor. Então, se você gosta de cor, não tem problema de ser pequeno, ser grande. O importante mesmo é traduzir a sua personalidade e usar tudo com congruência, né? Tem que ter pesos diferentes, em locais diferentes e traduzir tudo que você gosta. E esse conforto que você trouxe, né, para as poltronas, para o sofá, ficou muito bonito. Olha lá, o espelho pequenininho lá, ó, refletindo a área da televisão, refletindo a parte da televisão. Imagina se eu estivesse trabalhando com o espelho na parede ao contrário e refletisse atrás do sofá. Atrás do sofá não tem nada, é uma parede branco, né? Então aquela pergunta, né, do espelho, nesse caso, se aplica basicamente nisso. Se fosse ao contrário, refletiria nada com nada. Tem mais uma perguntinha aqui para você, Vitor. Tem uma cor que ela amplia o ambiente? Ou é de gosto? Como que você vê isso? Sim, sempre tem as cores que ampliam o ambiente, são as cores que refletem a luz, né? Então, as cores que refletem a iluminação, isso independente, né, da cor, né? Então, vamos dizer que se você tem as cores que absorvem, então as cores escuras, saber também onde você vai posicionar, se isso não vai prejudicar o seu conforto. Eu gosto sempre de dizer uma experiência pessoal. Eu moro num apartamento que é extremamente clarinho, tem os contrastes coloridos e eu me sinto super bem no meu apartamento, bem clarinho, e eu gosto muito dele. E aí no escritório, onde a gente tem a parte da arquitetura, a gente fez ele todo escuro. E apesar de ele ficar aconchegante, as pessoas irem lá e falam, nossa, aqui ficou super legal e coisa e tal.
Lá eu me sinto sufocado, porque Olha. a quantidade de luz que reflete, ela é menor. Então, as experiências dos ambientes são diferentes. Então, também lembrar que quanto mais você absorve a iluminação, tem gente que gosta de ambientes mais escuros, tem gente que gosta de ambientes mais claros. Então, aí vai depender disso também. Do gosto. Do gosto. Entendi. Certinho. Vamos ver mais fotos, então, porque, olha, eu tô amando, viu? Uma a uma. Essas prateleiras que ficam do lado, né, da janela, elas ajudam os gatinhos a subir. E aí sempre perguntam, os gatos não derrubam? Derrubam. Mas eles são super cautelosos, são super bonzinhos, mas eles derrubam às vezes as pecinhas que estão na prateleira assim. Mas eu entendi que você fez vários momentinhos, né, nessa casa, né, vários ambientes dentro dessa metragem, né, que pequena, tem vários detalhes, né, se a gente observar ali, até embaixo, próximo ao sofá, você fez questão de colocar muitos detalhes. Cada casa, ela tem uma particularidade. A gente diz que essa casa é uma casa de colecionador, é uma casa de memórias. Então, onde você olha, você tem detalhes de memórias. Não se aplica a todos. Tem gente que gosta do estilo minimalista, do estilo mais clean. A gente, né, tem alguns projetos que acaba refletindo dessa forma também. Mas nesse projeto, cada cantinho ele tem um ornamento, tem um objeto de viagem. Nós temos um detalhe que vai causar um estalo e te lembrar de tal assunto, de tal lugar. Eu gosto de lembranças, é muito gostoso. Casa com cara de casa. Né? Lembranças, muito bom. E me fala mais uma perguntinha que eu tenho para você, que inclusive já está aí mais ou menos colocada no quarto, né? Você criou vários ambientes aí, também as plantas, né? Trouxe a urbana, né? Que você fala, que interessante. Conta um pouquinho para nós desse quarto agora. Esse quarto, ele pertence ao mesmo apartamento, né? Então dá para ver que tem uma conexão visual. É importante quando você faz o seu projeto existir conexão entre ambientes, mesmo que sejam diferentes, né? Então tenta carregar um pouco de um lado ao outro. E se você tem uma casa toda clara, toma cuidado um pouco da transição escura, do escuro para o claro, né? Nesse ambiente, no caso, a gente está trazendo a paleta do verde, esse urban jungle, né? Essas plantas predominantes, a ideia afetiva. Então a gente tem quadro, a gente tem planta. Se você observar, nós temos o violão ali pendurado, tem a bancada de trabalho. Olha, a bancada de trabalho, ela está aí nesse espaço. O lugar do quarto é o lugar de trabalhar? Não é o lugar de trabalhar. Mas dentro de uma realidade de home office que a gente se encontra hoje, sim, é importante saber qual o lugar que vai te acomodar, que vai te dar a qualidade do que você precisa executar. Então não existe o certo e o errado, existe como é que você vai usar durante o tempo. E nesse caso, esse quarto, é interessante demonstrar também que uma arrumação da cama também é importante para um projeto. Às vezes a gente tem uma parede lisa que você tem uma cor só, mas às vezes pela qualidade da arrumação da sua cama, coxa, travesseiros, a cabeceira é super dispensável. Incrível, eu amei cada detalhe. Obrigado. E ainda mais tendo essa parte de home office tão utilizada hoje, viu? O home office, ele voltou com muita força, né, pós-pandemia. Então, eu acredito que todo mundo teve que ficar recluso e aí voltaram para os ambientes a trabalhar normalmente. E aí depois as empresas começaram a revisar e falou, não, pera, vamos voltar ao home office. Então, a gente está passando por um momento de entender as empresas que ficaram, as empresas que voltaram a presencial, as que estão semi-presenciais. Os ambientes, os home offices, eles estão presentes hoje nos lares brasileiros. Inclusive, tem algumas das fotos que vai passar aí, que eu mandei para vocês. Eu acho que é de uma varanda, que nós colocamos o home office na varanda. Olha que legal. A cliente queria trabalhar na varanda, porque a visão dela era o Jardim Botânico. Ah, que delícia, então, né? Ai, que privilégios, né? Privilégios. Sim. Vamos continuar, então, vendo as fotos para a gente aproveitar cada segundinho do programa.
Agora, olha que lindo. Ah, Esse é um lavabo, o lavabo extremamente pequeno, um lavabo que é uma pia de 50 centímetros, a bacia sanitária, para quem não conhece assim de termos ergonômicos, ocupa 70 centímetros, então assim, é um lavabo de 1,20 m por 1,20 m, um lavabo bem quadradinho, e aí pra gente ter espaço para colocar decoração, os mimos, que é parte da característica e personalidade dessa cliente, a gente embutiu na parede os nichos em marcenaria para criar esse espaço. Essa é a varanda do home office. Olhando nesse ângulo, você diria que tem um home office nessa varanda? não. Não tem, né? Olha que incrível. Mas assim, essa é a visão quando você sai da sala e você enxerga a varanda. Então os móveis, se você ali, como a persiana está baixada por causa da foto, lá no final você vê a parte do Jardim Botânico, né, de São Paulo. Então os móveis eles são bem leves, as cadeiras aço levinho para parecer que está levitando, as banquetas é aço levinho, tudo para parecer que está desencostando do chão. Que incrível. E que visão, né, que você tem, como transformar, né, ver aquilo tão pequenininho e, olha, é incrível. E tem mais uma pergunta aqui para você e eu tenho que fazer. Iluminação. Tem algo que você fale, gente, utiliza esta cor de iluminação que favorece? A iluminação é importante que ela valorize o ambiente e que você enxergue os itens, né, e as coisas que estão ali na sua melhor qualidade possível, né? Então, ambientes escurinhos são super legais para você chegar em casa, mas é possível você criar ambientes que você consiga controlar essa cena. Então, por exemplo, eu quero um ambiente mais claro. Se você conseguir acionar ali algumas teclas, alguns interruptores, para que você tenha esse ambiente mais claro. Mas num ambiente de filme, que você consiga apagar e deixar isso mais escurinho. Sempre a iluminação nas tonalidades mais quentes, que a gente tem das luminárias, então o 3000K, os 2500K que o pessoal fala, são as iluminações quentes, que são as iluminações que elas se aproximam mais com os raios solares do final do dia, né? Então no final do dia, aquelas fotos lá laranjadas, a gente pode dizer que aquilo é um 3000K. Quando o dia está amanhecendo, que é aquela luz mais azulada, aquilo é 6000K, que é uma luz mais azulada. Quando a gente está dentro de casa, para interno, o nosso cérebro reconhece instintivamente que as luzes amarelas acalmam mais a gente. Então, tecnicamente, o nosso cérebro e a nossa visão tende a achar as cores mais amareladas, mais alaranjadas, que demonstrem mais vitalidade, né? Então, se você tirar uma foto, uma luz azulada de um hospital e uma foto numa luz mais alaranjada, você está bronzeado no alaranjado, e no azulado você está com carinha de doente. Então, Sim. Vamos lembrar disso também para os ambientes. É lógico que tem qualidade que você precisa lembrar. Então, para assistir uma televisão, a iluminação nunca pode estar de frente com o seu olho, porque vai incomodar, mas para você fazer um trabalho escrito, a iluminação precisa ser muito boa em cima da sua bancada. Então, cada ambiente tem um jeitinho de você trabalhar correto com a iluminação, vai ajudar na amplitude, né? Vai ajudar você a refletir a luz no ambiente, aquilo que a gente estava falando de cor, e também vai te ajudar também nas tarefas diárias, né? Como cozinha, sala. Sim. E, gente, vocês vão ter oportunidade, daqui a pouco o Vitor vai passar lá o Instagram deles, qualquer dúvida também pode chamar ele ali no privado, conversar um pouquinho, né, que você vai tirar dúvidas também. E vamos voltar para as nossas fotos de mais um ambiente aí maravilhoso, para a gente ver o que mudou, que faz toda a diferença. Esse é um quarto de solteiro, né, é o quarto filho, e olha só, a gente tem medo de encostar a cama na parede, né? É uma coisa tipo, eu quero a cama no meio. E aí você acaba perdendo tão um espaço precioso que você poderia usar para você locomover uma cadeira, você colocar um colchão auxiliar, você colocar um gavetão, né? Vamos analisar o quanto é importante esse espaço do meio, às vezes, para outras funções. Então, nesse quarto, ele foi usado, né, de 4 paredes, nós usamos todas as laterais, deixando o núcleo livre. É um quarto PC Gamer, isso está super em alta para os jovens. Então, eu acho que assim, quando a gente recebe um pedido de um jovem de 12, 14, 17 anos, geralmente é sempre quarto PC Gamer, 2, 3 monitores, cadeiras dessa que ajusta de diversas formas. Aí esse rapaz tinha
bastante brinquedinhos para colocar, né? Bastante lembranças aí de viagens, bonecos. E aí, ao contrário ali, se a gente está vendo uma janela, e aí essa janela, ela tem essa persiana que dá um controle ali da luminosidade. E aí os armários, inclusive para otimizar, tem armário em cima da cabeceira. Armário em cima da cabeceira, ele não é o melhor das soluções, mas às vezes se você precisa guardar alguns itens, você pode fazer ele de um tamanho reduzido e distanciar a sua cabeça para frente desse armário, né? Então quando você estiver deitado, você não vai ter aquela impressão do armário em cima de você, pode ser algo mais enxuto, né? E aí embaixo, se você observar, tem gavetões, né? Ali onde guarda o material escolar, onde guarda a mochila, onde guarda bastante item. Que incrível! E quem tira esse adolescente dentro desse quarto, né? Não. Ficou muito bom, você colocou tudo ali, muito bom. Não tira adolescente de nenhum jeito, de nenhum quarto, de nenhum horário. Não tira, gente. Esse é um outro quarto, esse é um quarto ele é configurado já para uma senhora. Se você observar, tem características de senhorinha, né? Você consegue ver aquela sua tia com idade mais avançada, sua avó ali, tem a estampa de floral, tem um papel de parede com floral. Então, é importante respeitar também que a modernidade precisa entender o que é de referência de belo também para aquela pessoa daquele momento, né? E aí, nesse caso, se observar na frente da cama, a gente colocou um armário bem fininho que funciona como sapateira e acima do nível da cabeça nós temos um armário profundo que serve de maleiro. Então, essa senhora em particular tinha uma coleção enorme de sapato, uma coleção enorme de roupas para um apartamento e um quarto pequeno. Então, foi colocado uma cama maior, que a gente chama de cama de solteirão, armário para todo que é lado, a cabeceira também em cima, né, jogando a cama para frente, e aí otimiza o espaço da melhor forma que tem. Vitor, e é tão importante isso que você falou, né? Ressignificar, né? A pessoa está numa certa altura da vida, numa idade, e ela muda, às vezes, o próprio quarto e aquilo dá uma autoestima tão gostosa, né? Mexer com a casa é algo gostoso. A minha primeira formação é fisioterapia. Olha! A minha primeira formação é fisioterapia. E uma coisa que eu senti muita diferença de quando eu comecei com arquitetura é que todo mundo fala de arquitetura e de design com empolgação, sabe? Então é um sonho, tipo, eu estou fazendo a minha casa, me ajuda a fazer a minha casa. Eu quero fazer meu quarto. Então, por mais simples que a pessoa seja, por mais simples ou por mais privilegiada que ela seja nessa vida, todo mundo quer mudar alguma coisa em casa e quer melhorar, porque sabe que isso faz bem para si. Eu quero reformar minha cozinha porque os meus filhos gostam de vir aqui final de semana, ou a gente gosta de comer junto, ou vou receber fulano de tal. Então, é muito interessante o quanto casa une pessoas, né? Eu acho que isso é gostoso. Muito. Tem mais um espacinho para a gente olhar mais fotos. Esse outro momento, conta pra gente. Bom, algo inusitado é usar espelho na cozinha, né? O espelho na cozinha, ele nunca seria uma das primeiras opções. A gente estava falando de espelho que poderia refletir. A ideia era não utilizar armários na cozinha, na parte superior, mas não tinha o que fazer, a gente precisava usar armários para poder guardar todos os utensílios. E como é que a gente poderia fazer esses armários para eles ficarem a maior possibilidade invisível nesse espaço, né? Então a gente pode colocar sim o espelho como recurso. É sempre bom lembrar por onde você vai fazer a abertura dessa porta, para o espelho não ficar tão marcado. Então esse espelho, ele passa da altura da caixaria, então você abre esse espelho por baixo, né? Então você pega ele por baixo, né, dessa caixaria. E algo interessante também que a gente fez foi colocar uma bancada sem frontão. Vocês conseguem observar que não tem frontão nessa bancada de granito? É para realmente demonstrar a maior quantidade de revestimento e não ter tantos segmentos delimitando o espaço, né? Então deixando mais livre. Isso a gente também pode chamar de certa forma de minimalismo, né? O minimalismo não é também só uma cadeira aqui, uma mesa lá. O minimalismo, às vezes, ele pode estar envolvido nas pequenas ações, né? Então, eu vou retirar esse frontão, eu vou tentar tirar esse acabamento de tomada. Às vezes, quando a gente fala o menos é mais, não é também o fato de você deixar uma casa vazia, mas, às vezes, o que dá para tirar para ficar mais limpo o ambiente? Eu acho que é essa questão.
Que incrível. Ai, gente, que programa gostoso. Eu quero agradecer você que está em casa, você que curtiu esse programa, porque eu estou super feliz. Eu anotei aqui várias coisas muito importantes. E assim, Vitor, o seu conhecimento, esse trabalho que você trouxe para a gente, cada ambiente, explicando, ensinando. Eu mesma anotei várias coisas aqui. Me chamou muito a atenção essa questão do Urban. Já aprendi uma nova, de encostar a cama na parede, como que fica, analisar, verificar possibilidades. E tudo isso só foi possível porque você esteve aqui com todo amor e carinho. Voou o programa, eu não vi passar. Muito obrigada em nome da Amadel de você ter vindo, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado. Mais uma vez pelo convite de estar aqui, de falar. A gente poderia passar aqui horas e horas falando. O Urban Jungle dá um programa inteiro só de Urban Jungle. Tem projetos magníficos na internet, caso vocês queiram pesquisar e se interessem pelo assunto. Vou deixar também disponível o nosso Instagram, né? É Afeto Arquitetura, dentro do Instagram. É Afeto com 2 T's. E mais uma vez, muito obrigado. Né? Eu que te agradeço. Essas imagens a gente selecionou com carinho para mostrar para vocês. Que bom, fico muito feliz. E acho que é isso. Que bom. Pessoal, então vamos seguir o Vitor, porque assim, todos os dias você vai ver lá muitas coisas lindas, ele ensinando, dando dicas, e esse programa aqui é feito para isso, para você que está aí construindo, você que gosta de arquitetura, nossa, quer decorar, você já tem aí o nosso programa, o nosso convite. Toda terça-feira eu espero vocês aqui com maior amor e muito carinho para todos vocês. Um grande beijo e até a próxima terça-feira.